Orgulho espiritual indiscernível, por Jonathan Edwards. A primeira e pior causa de erros que abundam em nossos dias e eras é o orgulho espiritual. Esta é a porta principal pela qual o diabo entra nos corações daqueles que são zelosos pelo avanço de Cristo. É a principal entrada de fumaça do poço sem fundo para escurecer a mente e enganar o julgamento. O orgulho é a principal alavanca pela qual ele tem controle sobre pessoas cristãs e a principal fonte de todo o mal que ele introduz para obstruir e impedir uma obra de Deus. O orgulho espiritual é a principal mola, ou pelo menos, o principal suporte de todos os outros erros. Até que esta doença seja curada, os medicamentos são aplicados em vão para curar todas as outras doenças. É pelo orgulho espiritual que a mente se defende e se justifica em outros erros e se defende contra a luz pela qual ela pode ser corrigida e recuperada. Um homem espiritualmente orgulhoso pensa que já está cheio de luz e sente que não precisa de instrução. Então, ele está pronto para ignorar a oferta dela. Por outro lado, a pessoa humilde é como uma criança pequena que recebe facilmente instruções. Ela é cautelosa em sua estimativa de si mesma, sensível quanto à sua propensão a se desviar. Se lhe é sugerido que ela está se desviando, ela está mais pronta para verificar o assunto. Nada coloca um cristão tão longe do alcance do diabo quanto a humildade, e assim prepara a mente para a luz divina sem escuridão. A humildade limpa os olhos para olhar as coisas como elas realmente são. Salmo capítulo 25, versículo 9. Ele guia os humildes na justiça e ensina aos humildes o seu caminho. Se o orgulho espiritual for curado, outras coisas serão facilmente corrigidas. Nosso primeiro cuidado deve ser corrigir o coração e tirar a trave do orgulho do nosso olho, e então veremos claramente. Cristãos em crescimento, cuidado! Aqueles que são mais zelosos na causa de Deus são os mais propensos a serem alvos de serem cheios de orgulho. Quando qualquer pessoa parece, em qualquer aspecto, estar notavelmente superando os outros em sua caminhada cristã, as chances são de 10 para 1 de que isso imediatamente despertará o ciúme daqueles ao seu redor. Eles suspeitarão, tenham ou não razão para isso, que ele tem muito orgulho de sua bondade e que provavelmente não acha ninguém tão bom quanto ele, de modo que tudo o que ele diz e faz é observado com esse preconceito. Aqueles que são eles mesmos frios e mortos, e especialmente aqueles que nunca tiveram qualquer experiência do poder da piedade em seus próprios corações, facilmente entreterão tais pensamentos sobre os melhores cristãos. Isso surge de nada menos que uma hostilidade secreta contra a santidade essencial e fervorosa. Mas o cristão zeloso deve tomar cuidado para que isso não se torne uma armadilha para ele, e o diabo tire vantagem disso para cegar seus olhos, impedindo de contemplar a verdadeira natureza de seu coração e fazê-lo pensar que, por ser acusado injustamente de orgulho e de um espírito cruel, tais acusações às vezes não são válidas. Ai, quanto orgulho os melhores têm em seus corações! É a pior parte do corpo do pecado e da morte, o primeiro pecado que já entrou no universo e o último que é erradicado. É o inimigo mais teimoso de Deus. Orgulho, um inimigo secreto. O orgulho é muito mais difícil de ser discernido do que qualquer outra corrupção por causa de sua própria natureza. Ou seja, orgulho é uma pessoa que tem uma opinião muito alta de si mesma. É alguma surpresa, então, que uma pessoa que tem uma opinião muito alta de si mesma não esteja ciente disso?
Seu pensamento é que ele pensa que a opinião que tem de si mesmo tem fundamentos justos e, portanto, não é muito alta. Se os fundamentos da opinião de si mesmo desmoronassem, ele deixaria de ter tal opinião. Mas, por causa da natureza do orgulho espiritual, é o mais secreto de todos os pecados. Não há outro assunto em que o coração seja mais enganoso e inescrutável, e não há outro pecado no mundo em que os homens estejam tão confiantes. A própria natureza dele é trabalhar a autoconfiança e afastar qualquer suspeita de qualquer mal desse tipo. Não há pecado tão parecido com o diabo quanto este, por segredo e sutileza, e aparecendo em muitas formas que não são detectadas e insuspeitas. O orgulho espiritual assume muitas formas e contornos, um sob o outro, e envolve o coração como as camadas de uma cebola. Quando você arranca uma, há outra por baixo. Portanto, precisamos ter a maior vigilância imaginável sobre nossos corações com relação a esse assunto e clamar mais sinceramente ao grande pesquisador de corações por sua ajuda. Aquele que confia em seu próprio coração é um tolo. Já que o orgulho espiritual em sua própria natureza é tão secreto, ele não pode ser tão bem discernido pela intuição imediata sobre a coisa em si. Ele é melhor identificado por seus frutos e efeitos, alguns dos quais mencionarei abaixo, juntamente com os frutos contrários da humanidade cristã. Orgulho, o grande descobridor de falhas. O orgulho espiritual faz com que alguém fale dos pecados de outras pessoas, de sua inimizade contra Deus e seu povo, com riso, leviandade e um ar de desprezo, enquanto a pura humildade cristã dispõe a ficar em silêncio sobre eles ou falar deles com tristeza ou pena. A pessoa espiritualmente orgulhosa mostra isso ao encontrar falhas em outros santos, que eles são baixos em graça e quão frios e mortos eles são, e são rápidos em discernir e tomar nota de suas deficiências. O cristão eminentemente humilde tem tanto a fazer em casa e vê tanto mal em si mesmo que ele não é apto a estar muito ocupado com outros corações. Ele reclama mais de si mesmo e reclama mais de sua própria frieza e baixeza na graça. Ele é apto a estimar os outros como melhores do que ele e está pronto a esperar que a maioria das pessoas tenha mais amor e gratidão a Deus do que ele, e não suporta pensar que outros não devem produzir mais frutos para a honra de Deus do que ele. Alguns que têm orgulho espiritual misturado com grande aprendizado e alegria, falando sinceramente aos outros sobre ele, provavelmente estão pedindo a outros cristãos que o imitem e os repreendam severamente por serem tão frios e sem vida. Há outros que são sobrecarregados com sua própria vileza, e quando eles têm descobertas extraordinárias da glória de Deus, eles são tomados por sua própria pecaminosidade, embora eles estejam dispostos a falar muito e muito seriamente. Ainda assim, é muito em culpar a si mesmos e exortar companheiros cristãos, mas de uma maneira amorosa e humilde. A pura humildade cristã faz com que a pessoa perceba tudo o que há de bom nos outros, tire o melhor proveito disso e diminua suas falhas. No entanto, ela volta seu olhar principalmente para as coisas que são ruins em si mesma e toma muita nota de tudo o que as agrava. O orgulho ministrando com o espírito severo. Tem sido a maneira de pessoas espiritualmente orgulhosas falar de quase tudo que vem nos outros na linguagem mais dura e severa. É frequente com elas dizerem da opinião, conduta, conselho, frieza, silêncio, cautela, moderação, prudência e etc. dos outros, que eles são do diabo ou do inferno. Esse tipo de linguagem eles usarão
comumente, não apenas em relação aos homens maus, mas em relação àqueles que são verdadeiros filhos de Deus e também em relação aos ministros do Evangelho e outros que são muito superiores a eles. Os cristãos que são apenas companheiros vermes devem pelo menos tratar uns aos outros com tanta humildade e gentileza quanto Cristo os trata. Orgulho, fingir. O orgulho espiritual frequentemente faz com que as pessoas ajam de forma diferente na aparência externa, efetuem uma maneira diferente de falar, usem um tipo diferente de dialeto dos outros, ou sejam diferentes na voz, no semblante ou no comportamento. Mas aquele que é um cristão eminentemente humilde, embora seja firme em seu dever, por mais diferente que seja, seguindo o caminho do céu sozinho, embora todo mundo o abandone, ainda assim, ele não se deleita em ser diferente por causa da diferença. Ele não tenta se apresentar para ser visto e observado como alguém distinto, como alguém que deseja ser considerado melhor que os outros, desprezando sua companhia ou conformidade com eles. Mas, pelo contrário, deseja se tornar tudo para todos os homens, ceder aos outros, conformar-se a eles e agradá-los em tudo, exceto no pecado. Orgulho. Se ofende facilmente. O orgulho espiritual toma grande nota da oposição e das injúrias recebidas e tende a falar delas com frequência e a tomar muito conhecimento de seu agravamento, seja com um ar de amargura ou desprezo. A humildade cristã, pura e sem mistura, por outro lado, faz com que uma pessoa seja mais parecida com seu bendito Senhor quando insultada, quieta, sem abrir a boca, mas se comprometendo em silêncio com aqueles que julga com retidão. Para o cristão humilde, quanto mais o mundo estiver contra ele, mais silêncio e quieto ele será, a menos que seja em seu armário de oração, e lá ele não ficará quieto. Orgulho, presunção diante de Deus e do homem. Outro efeito do orgulho espiritual é uma certa ousadia autoconfiante diante de Deus e dos homens. Alguns, em sua grande alegria diante de Deus, não têm prestado suficiente consideração àquela regra do Salmo, capítulo 2, versículo 11. Adorai ao Senhor com reverência e alegrai-vos com tremor. Eles não se regozijaram com um tremor reverente em um sentido próprio da terrível majestade de Deus e da terrível distância entre ele e eles. Também houve uma ousadia imprópria diante dos homens que foi encorajada e defendida por uma má aplicação de Provérbios capítulo 29, versículo 25. O temor do homem traz uma armadilha. É como se fosse apropriado que todas as pessoas altas e baixas, homens, mulheres e crianças, em todas as conversas cristãs, abandonassem completamente todo tipo de modéstia ou reverência para com o homem. Não que alguém deva se abster da conversão cristã, mas com humildade, como em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Mas santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós, todavia, com mansidão e respeito. Orgulho, faminto por atenção. Outro efeito do orgulho espiritual é fazer com que o sujeito dele queira atenção. As pessoas geralmente tendem a agir de uma maneira especial, como se os outros devessem ter grande atenção e consideração por elas. É muito natural para uma pessoa que está muito sob a influência do orgulho espiritual tomar todo o respeito que lhe é dado. Se outros demonstram disposição para se submeter a ele e ceder indiferença a ele, ele está aberto a isso e recebe livramento. Torna-se natural para ele esperar tal tratamento e tomar muito cuidado se uma pessoa falha em fazê-lo
e ter uma opinião ruim daqueles que não lhe dão o que ele sente que merece. Alguém, sob a influência do orgulho espiritual, é mais apto a instruir os outros do que a indagar por si mesmo e, portanto, naturalmente assume ares de controle. O cristão eminente e humilde pensa que precisa da ajuda de todos, enquanto aquele que é espiritualmente orgulhoso pensa que todos precisam de sua ajuda. A humildade cristã, sob um senso de miséria dos outros, suplica e implora, mas o orgulho espiritual tenta comandar e alertar com autoridade. Orgulho, negligenciar os outros. Assim, como o orgulho espiritual faz com que as pessoas assumam muito para si mesmas, ela trata outros com negligência. Ao contrário, a pura humildade cristã dispõe as pessoas a honrar todos os homens, como em 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. Entrar em disputas sobre o cristianismo às vezes é inoportuno, como em reuniões para conferências cristãs ou para exercício de adoração. No entanto, devemos ter muito cuidado para não nos recusarmos a conversar com homens carnais, como se não os considerássemos dignos de serem considerados. Pelo contrário, devemos condescender com os homens carnais como Cristo condescendeu conosco, para suportar nossa indisciplina e estupidez.